Agravamento da pandemia de coronavírus no Brasil. Vacinação segue em ritmo lento no país. E o desemprego atinge marca recorde. São os destaques do mês de fevereiro. O Brasil passa pelo pior momento desde o início da pandemia em março de 2020. No dia 25 de fevereiro foram registradas 1.582 mortes pela Covid-19, batendo um recorde. A pandemia de coronavírus se agravou nesse início de ano pelo relaxamento da população nas comemorações de Natal e Ano Novo e pela falta de medidas mais rígidas de distanciamento social por parte dos governantes. Houve colapso do sistema de saúde público e privado em vários estados. Segundo o levantamento da Fiocruz, a ocupação das unidades de terapia intensiva dedicadas a infectados pelo novo coronavírus chegou ao pior nível. A situação é mais grave nos estados do Amazonas, Ceará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Por causa do agravamento, alguns governadores e prefeitos estão decretando o fechamento do comércio e até o lockdown, que restringe a circulação de pessoas. Estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, além do Distrito Federal, endureceram as medidas para conter aglomerações. Até o final do mês de fevereiro, mais de 252 mil pessoas morreram em função de complicações da Covid-19 no Brasil, o segundo país em número de mortos. Nos Estados Unidos, mais de 510 mil pessoas já morreram. A vacinação contra a Covid-19 aumentou em fevereiro, mas ainda em ritmo lento. Estima-se que cerca de 6,5 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, o que corresponde a 3% da população. Os imunizantes Coronavac e Oxford AstraZeneca necessitam de 2 doses. Uma outra vacina que pode ser aplicada no Brasil é das farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que obteve aprovação definitiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no dia 23 de fevereiro. Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Israel são exemplos de países que vacinaram sua população com esse imunizante. No entanto, o governo federal brasileiro não comprou nenhuma dose até o momento. A pandemia também atingiu em cheio a economia do país. A taxa de desemprego bateu recorde em 2020, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de 13,5% verificada em 2020 corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas desempregadas. Para socorrer as pessoas que estão passando dificuldade financeira, o governo federal vai voltar com o auxílio emergencial a partir do mês de março. Serão 4 parcelas de R$ 250. Vários países decretaram lockdown em fevereiro depois da aceleração da pandemia, principalmente na Europa. Em Paris, por exemplo, o confinamento vai durar até o final de março. A Alemanha prepara novas restrições e estuda inclusive o fechamento da fronteira com a França. Em situação de emergência há algumas semanas, Portugal prorrogou o lockdown. O Reino Unido, que passa pelo seu terceiro fechamento, planeja uma reabertura apenas em junho e estabeleceu 4 condições para a reabertura do comércio e outras atividades. Apesar da situação ser alarmante, alguns países começam a colher frutos da campanha de vacinação. Na Escócia, a primeira dose de vacina reduziu o risco de internação por Covid-19 em até 94%. Uma outra boa notícia é que a aliança COVAX Facility, a coalizão de mais de 150 países que é criada para financiar a distribuição das vacinas em países pobres, começou a fazer as suas primeiras doações. Gana, país da África, recebeu 600 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca. No dia 18 de fevereiro, o rover Perseverance, da missão Mars 2020, pousou no planeta Marte. O robô tem o objetivo de fazer imagens, coletas, análise de amostras do solo marciano e procurar sinais de vida microbiana antiga. Uma semana antes, a sonda Esperança, que é coordenada pelos Emirados Árabes, entrou em órbita do planeta vermelho com o objetivo de gerar um quadro completo da dinâmica meteorológica de Marte. Dia 13 de fevereiro, um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado no leste do Japão. A Agência Meteorológica do Japão afirmou que considera esse terremoto como um abalo secundário do terremoto de magnitude 9,
que atingiu a mesma área há quase 10 anos, matando mais de 20 mil pessoas e destruindo 3 reatores nucleares em Fukushima. No início do mês, Mianmar sofreu um golpe militar em resposta à derrota dos militares nas eleições gerais de 2020. Os líderes do antigo governo foram presos e o país passou a ser governado por um general. A população saiu às ruas para protestar, mas foi repreendida de forma violenta, inclusive com mortes. Relatório da Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, apontou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, como o mandante da morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. O jornalista foi assassinado dentro da embaixada da Arábia Saudita em Ankara, na Turquia, quando foi buscar uma certidão para poder se casar com a sua noiva turca. Ele era um crítico ferrenho do governo saudita. A Arábia Saudita é considerada uma das mais radicais ditaduras do mundo, mas pouco contestada pelas potências do Ocidente. Muito rico, o país é um grande exportador de petróleo e um dos principais compradores de armas dos Estados Unidos. Um outro país com restrições dos direitos humanos é a Nigéria. Uma onda de sequestros voltou a acontecer no país, que possui muitas milícias armadas. Os bandidos sequestram pessoas, principalmente mulheres e crianças, para pedir resgate para o governo.